Olá a todos, eu sou Pedro Salazar, solo horn da Orquestra Sinfónica Nacional do Paraguai e professor na Universidade Nacional do Paraguai. Com este vídeo, como já fizeram vários trompistas portugueses, quero compartilhar um bocadinho do que seria o meu aquecimento. No meu aquecimento eu tento sempre variar e nunca faço sempre o mesmo, mas tenho sempre por base as mesmas coisas, os mesmos objetivos. Eu normalmente começo sempre com exercícios de respiração. Então respiro, por exemplo, há muitos exercícios de respiração, também vou alternando os exercícios de respiração, mas é importante para ativar o diafragma. Então seria respirar 4 tempos e depois expirar outros 4 tempos, por exemplo. Então seria para sentir que o corpo começa a funcionar. Depois, por exemplo, respirar mais rápido em 2 tempos e igual enviar 4 tempos. Seria depois também, normalmente faço buzzing também, como já viu vários vídeos em que ponho o buzzing, por exemplo, o do professor Bernardo Silva mostra muito bem como se deve fazer, parece-me muito importante, eu faço sempre isso. E depois já começaria a tocar com a trompa. Eu ao princípio tento sempre registro médio grave para dar tempo ao lábio ir aquecendo e que não seja nada brusco. Então começo sempre pela oitava central. Cada vez faço uma coisa diferente, posso fazer uma escala, um arpejo, mas normalmente começo sempre por uma escala, mas só uma oitava para não forçar, ou por intervalos de terceiro. Mas vou variando sempre também, mas o objetivo é este, e depois ir à oitava seguinte, ainda sem forçar, e ligado e articulado, mas quando é articulado tenuto, para sempre para o ar parar o mínimo possível, e o som. Alguma coisa assim do género, mas com as 2 oitavas. Quanto ao aquecimento, ainda eu vario, como já disse, e vou fazendo alguns Freuds. O compêndio é muito completo, também gosto muito. O aquecimento do professor Bernardo Silva também vou alternando com o dele e com o Ab Coster também. E à parte vou inventando também um bocadinho de cada exercício e faço os meus. Não é? Agora, por exemplo, fiz a escala e fiz uma oitava, também aproveitei e trabalhei um bocadinho oitava. Sempre sem forçar é o objetivo, não é? Porque os músculos ainda não estão preparados, é um aquecimento, é muito importante que tudo seja naturalmente. Depois faço harmónicos, eu mais que tudo, o que mais trabalho são sempre harmónicos todos os dias. Harmónicos seria começar em trompa Fá, sempre, fazendo os harmónicos e depois ir baixando meio tom.
baixando sempre meio tom, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 1, 3, sempre trompa em Fá, e 1, 2, 3, não é? Depois, quando chegamos aí, fazer igual, mas em tenuto, e ir subindo, meio tom sempre. E ir subindo sempre meio tom. Depois de fazer isso já estamos melhores, então já podemos começar a subir um bocado. Então aí eu mudo sim a trompa em si bemol. Começando, fazendo o mesmo exercício, mas seguindo então 2, 3 primeiro, segundo, terceiro, depois 1, 2, 1, 2 e aberto. Outra vez ligado e depois tenuto, se temos tempo. Tudo isto depende sempre do tempo que temos para aquecer, não é? Depende do trânsito até a orquestra. Também por vezes há que fazer um exercício, um aquecimento mais pequeno, mas sempre posso tentar fazer bastante tempo de aquecimento, sempre parando 15 minutos antes do ensaio da orquestra, porque depois também é importante que os músculos descansem um bocado. Então sempre até chegar ao Fá, não é? Para depois aí já vamos aos agudos. Sempre pensando em ar e tentar sempre nunca forçar, sempre o mínimo de pressão possível, porque senão o lábio, até porque depois o lábio deixa de vibrar. Então tudo isto é para usar ar, diafragma e que tudo soa natural, daí o ir de pouco a pouco. Depois, não sei, poderemos fazer um exercício que eu também faço, que acho que é muito interessante para trabalhar todo o registro da trompa, todos os harmónicos outra vez, com os arpejos à mistura. E então esse exercício é todo em trompa Fá, outra vez. Seria começar em Fá sustenido lá em baixo todo, fazer o arpejo, e depois começar com os harmónicos. E acabar no Fá sustenido lá em cima. Aqui a metade e depois fazer até a oitava com todos os harmónicos. Depois isto subindo sempre meio tom, não é? Depois 1, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 2 e aberto, sempre em Fá. Depois por vezes, como puderam ver, também acabo fazendo o arpejo e acabo em baixo. Isso não é tão importante, mas sempre em Fá, para passar por todos os harmónicos e ver como está a embocadura. E sempre sem forçar, esse é o objetivo. Depois, se quisermos, depende de nós, às vezes podemos ir um bocadinho, mas sempre sem forçar. Ou seja, sempre sem forçar a última oitava, não é? E se não sai, não é problema nenhum. Mas sem embarque, se fazemos isso depois no meio, vamos trabalhando e então essas notas agudas vão saindo muito mais facilmente. Se seguimos, seria a partir daqui trompa em si bemol.
Depois, ao chegar, também dá 2, 3, mas eu aí sim que mudo e faço 1, 2. Não é? Porque os agudos podem ser, lá em cima podem ser com as posições de trompa em Fá ou posições de trompa em Si bemol. Eu normalmente uso mais as posições de trompa em Si bemol, com a trompa em Si bemol, mas as posições de trompa em Fá. Ou seja, uso as posições de trompa em Fá em Si bemol, peço desculpa. Depois, por exemplo, trilos, também tenho trilos, tenho que fazer, faço todos os dias, é muito importante. Ou seja, tudo isto eu vou sempre variando, isto são apenas alguns exercícios. Trilos, por exemplo, podemos juntar oitavas aos trilos, para também, já que estamos a aquecer, trabalhar a flexibilidade outra vez com oitavas. E depois fazer trilos, trompa em Fá aberto e depois descendo meio tom. Depois sempre descendo meio tom até 1, 2, 3. E depois o mesmo exercício, trompa em Si bemol, pode-se começar cá em baixo, no Si, 1, 2, 3, e depois ir subindo sempre meio tom até Fá, ou começar em Si bemol e ir descendo. Eu começo em baixo sempre com a teoria de não forçar. Óbvio que já depende de cada um. O standard é até Fá. Depois, se quiser fazer o mesmo exercício, ir subindo, também se pode ir subindo mais um bocado, não é? Por exemplo. Quando não tenho tanto tempo, acabo aqui o meu aquecimento. Ou seja, vou variando os exercícios, mas este seria o tempo, mais ou menos, de aquecimento. Fazendo tudo completo, que agora não estou a fazer. E depois fazer uns arpejos para relaxar, parar os 15 minutos no meu caso, e depois começar o ensaio da orquestra. E assim sucessivamente para relaxar outra vez. Quando acabamos aqui o nosso aquecimento. Às vezes, sempre que posso, faço mais. E quando não posso fazer mais, simplesmente este é o meu aquecimento, mas depois quando acabo o ensaio da orquestra e tenho outra vez tempo para estudar, continuo com mais exercícios. Escalas e arpejos também faço todos os dias. Vou alternando entre articulado, ligado, outro tipo de articulações. Podemos fazer muitas articulações. E também vou alternando entre escalas maiores e menores. E depois sempre harmónicas, natural ou melódico. Vou sempre alternando e o arpejo das respectivas. Sempre 2 oitavas. Depois, por exemplo, igual, articulado. Por exemplo, eu agora parei no meio, também com a ideia de trabalhar ataques. Então, quando fiz a articulada, parei, respirei e obriguei-me outra vez a praticar ataques. Às vezes faço isto quando faço as escalas, faço isto com todas as escalas para também ir fazendo ataques. E depois os arpejos respectivos. Por exemplo, tercinas.
Depois, também faço, se queremos trabalhar staccato, depois seria o mesmo. Não sei se é muito conhecido, normalmente as trompetes fazem sempre isto. E é muito útil para trabalhar o staccato. Por exemplo, a minha filosofia é sempre, a parte de tudo isto, se temos alguma dificuldade em alguma passagem da orquestra ou alguma obra que estamos a tocar, inventar sempre um exercício, inventar entre aspas, onde possamos trabalhar e melhorar essas partes onde temos dificuldades. Depois, por último, também faço todos os dias exercícios de ataques. E faço com o ar e depois com a língua. Ponho um metrónomo, agora mesmo não tenho aqui um metrónomo, mas ponho um metrónomo e penso 1, 2, 3, 4, pá. E aleatório acho que é o melhor, ou por vezes escrever num papel, mas cada dia um diferente, e escrever no papel as notas que vamos tocar e depois tocar cada 4 compassos uma nota. Mas aleatoriamente, eu gosto do aleatoriamente. E fazer isso com o ar, sem língua, e depois com a língua. Etc. Isto foi com a língua, não é? E depois o mesmo com o ar. Mas obviamente agora fiz curto, não é? Tem que ser mais notas e mais longo, muito mais longa a duração do exercício, e recomendo com o metrónomo. Então, trabalhar articulado e com ar. Porque em orquestra com obras há muitas vezes que eu faço os ataques sem língua, musicalmente acho que não fica bem, ou com muito pouca língua ou diretamente sem língua. E por isso. Depois, óbvio, um exercício de relaxamento que eu já fiz antes, quando expliquei, quando não tenho tempo, o meu aquecimento é mais curto, e então aí faço esse, não é? Quando tenho o tempo que necessito, terminaria aqui. E depois relaxar é importante, e eu faço o exercício que fiz anterior, ou outro, o importante é relaxar. E assim sucessivamente, começando em Dó, ir baixando. Nada, obrigado, espero que este vídeo seja útil, e mudo sempre o aquecimento, mas o objetivo e a rotina todos os dias é mais ou menos sempre